verso 4. O tema hoje, o anticristo, o qual se opõe, se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, eu venho diminuir, o Senhor vem crescer. A Tua graça vem ser conosco, eu dependo de Ti para anunciar essa mensagem, eu dependo da Tua revelação em Cristo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Deus Santo, poder e glória. Amados irmãos, essa mensagem de hoje é acerca do anticristo, para te alertar daquele que se opõe contra Cristo. Ele se opõe contra Jesus, a sua obra. O anticristo, ele já é desde o princípio. Depois do princípio, Deus criou tudo, todas as coisas. E ele é homicida. Desde o princípio dele, ele é homicida. E João profetizou acerca do anticristo. Jesus é fiel, glória a Deus. João profetizou acerca do anticristo, que o anticristo já há muitos em nosso meio, o apóstolo João. E esses anticristos, eles perseguem aqueles que são verdadeiramente de Jesus Cristo. Aqueles que não fazem mal ao próximo, aqueles que não concordam com a opressão, aqueles que amam a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia vai dizer nessa profecia, em Tessalonicenses, presta bem atenção na mensagem, que o anticristo, ele se assentaria no templo como se fora Deus, no templo de Deus. Qual é o templo de Deus? É a parede? Não. O templo de Deus se fez carne e habitou entre nós. O anticristo não quer paredes, não. Ele quer dominar. Ele quer sentar no templo como se fora Deus. Qual o templo que o anticristo quer sentar? Onde tem a palavra. Onde Jesus reina. Porque ele se opõe contra Cristo. Por isso, muitas pessoas pensam que o anticristo vem para ser como se fora o verdadeiro Deus, mas não é. Ele usará a palavra de Deus, mas não pregará para você a palavra de Deus. Ele colocará o templo de Deus como esconderijo, que Jesus é o templo, Jesus é a palavra. Ele colocará a palavra como enfeite, como ele faz com a vida das pessoas. A Bíblia é universal, a Bíblia se encontra em diversas e diversas casas, porém o diabo quer que você só tenha a Bíblia como enfeite.
As sinagogas, meus irmãos, foram eles que mataram Jesus. Foram eles que perseguiram, jogaram Jeremias no calabouço, perseguiram o profeta Isaías, perseguiram o profeta Ezequiel, perseguiram os profetas menores. O único templo que deu certo foi o templo de Salomão e o templo de Ageu. Deus santo de glória. Quando Davi levantou em seu coração e construiu um templo, Deus falou para Davi: Davi, acaso sou eu, Deus, que moro em casa de cedro? Deus aparentemente não aprovou o querer de Davi, mas permitiu a construção do templo. Mas Deus viu que aquilo não daria certo. Tanto que de Moisés até Davi não havia templo. O tabernáculo era móvel. E Jesus disse: eu não habito em templos por mão de homens. Ele disse para os fariseus: eu vou destruir esse templo e reconstruirei em 3 dias. E não ficará pedra sobre pedra. Por quê? Porque Jesus estava dizendo sobre o corpo dele, como está escrito no verso abaixo. Deus santo e poder e glória. Em Hebreus capítulo 9 vai dizer que agora o terceiro templo é um tabernáculo bem maior e mais perfeito do que a construção de homens, que é o corpo de Jesus Cristo. Nós somos a igreja, o corpo de Cristo, não paredes, não enfeite de Bíblia, não a Bíblia como enfeite, mas como prática da palavra, bons frutos e boas obras, porque Deus virá buscar um povo zeloso e de boas obras. O anticristo não vai se assentar. Ele já está usando a Bíblia como enfeite. E isso é charlatanismo. Charlatanismo é crime. Eles usam a Bíblia como enfeite, mas não pregam, não vivem a Bíblia. E eles ensinam falsas doutrinas, fazem pactos com outros deuses e não estão na verdadeira doutrina. Pelos seus frutos os conhecereis. Hipocrisia é mentira e charlatanismo é no artigo penal, é crime e dá reclusão. Não podemos aceitar, e aleluia, glória a Deus, e entrar no consentimento com criminosos da fé. Foram eles que açoitaram Pedro e João e disseram: não fale mais em nome de Jesus aqui na sinagoga. Foram eles que falaram para Amós: aqui você não vai profetizar, vai comer pão, beber água lá em Judá, porque aqui você não profetiza. E assim pegou o Senhor e disse para Amós, assim disse o Senhor para Amós: Amós, volta lá e diz para ele que a mulher dele prostituirá na cidade. Eles estão malditos.
Mas não estão pouco malditos, não. Estão muito malditos pela palavra. A única vez que Deus bendiz o templo construído por mãos é com Salomão e Ageu. Mas vai procurar o templo lá hoje. Vê se tem. Deus não está nesse negócio de templo construído por mãos. São hipócritas, são charlatões da fé. Disse Jesus, nós não temos pousada certa, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Assim como o vento vem e não sabe para onde vai, assim é todo aquele que nasce do Espírito. Apocalipse capítulo 21, verso 22, João não viu o templo, porque o templo era o Todo-Poderoso. Pedro e João subindo a igreja chamada, na verdade, a igreja de Cristo. Eles subiam a igreja de Cristo para cultuar. Estavam no templo, que é Cristo. E nas casas ensinando o Evangelho, pregando todos os dias. O templo que eles estavam era Cristo. Estavam no templo. E nas casas ensinando todos os dias. Quando em João capítulo 3 vai dizer que eles subiam ao templo Formosa para orar. Nessa época, eles estavam saindo do costume de templo de mãos. Você vai ver Paulo com uma igreja móvel. Paulo foi usado de Atos Apóstolos até Hebreus. Você não vê Pedro e João em templos, irmãos, a não ser saindo do costume do judaísmo, a qual o povo estava muito apegado ainda. E Paulo disse, eu vim do costume dos meus pais, costume judaico, mas conhecendo a graça e a verdade do nosso Senhor Jesus Cristo, me converti à graça e à verdade. Deus santo de poder e glória. Jesus é fiel. Onde tem 2 ou 3, em qualquer lugar eu estarei presente. Onde tem 2 ou 3, no meu nome estarei presente, disse o Senhor. O anticristo já está assentado. É um sistema. Lá no sistema dele, se você não assumir um outro Deus estranho, você não está na graça. Se você não assumir um outro Deus estranho, você não prega. Você não tem agenda. Você não é pregador do sistema deles. Pode ter homilética, pode ter oratória, pode ter bacharel, pode ter teologia. Se você querer ficar com Deus da Bíblia, com Jesus Cristo como cabeça da igreja, você será lançado fora por eles. Mas Jesus agregou 5.000 pessoas. Perto do mar da Galiléia, não era templos de mãos. Pedro
agregou 3.000 pessoas naquela noite, não era templos de mãos, e batizaram naquele lugar. Quem crê agora a Deus? Se na Nova Jerusalém não haverá templo, mas o templo será o Senhor, Jesus disse: eu também sou o Senhor, quem vê a mim vê o Pai. Então o modelo da Nova Jerusalém para adorarmos já está aqui na terra. E é Jesus Cristo de Nazaré, Ele é o templo. Proveniente de Deus. E nós também somos templos do Espírito Santo. Altar de Jesus Cristo, altar de Deus. Como sacrifício vivo, culto racional a Deus. Deus Santo tem poder e glória. Então, ao matarem Jesus, o véu do templo deles se rasgou de cima a baixo. Por isso nós vemos aí, entramos para a igreja, de vez ao invés de conseguirmos irmãos, encontramos detratores, idólatras, cães, feiticeiros, falsos irmãos, fofoqueiros, mexeriqueiros. E ao invés de encontrarmos fraternidade, encontramos pelejas. E quem quer ficar realmente com Jesus tem que acautelar deles. Tem que ser simples como as pombas, prudentes como as serpentes, para você sobreviver no meio deles. E Jesus pregando na sinagoga, levaram ele para o cume do monte para tirar Jesus lá de cima, mas Jesus tinha autoridade e ele passou no meio deles. Paulo pregando na sinagoga, conseguiram uma conspiração para tentar matar Paulo, mas Deus concedeu o livramento. Você vê na Bíblia Deus maldizendo mais as sinagogas do que bendizendo. Terminou a glória dessa última casa. E ele falou: a glória desta última casa, na tradução hebraica mais antiga, não é a glória da segunda casa será maior, mas a glória desta última casa. Ou seja, terminaria com Ageu. Depois de Ageu, não tem glória. Em casa, em templos, construção de homens. Em Jeremias capítulo 7, o Senhor vai dizer: não direis templo, templo, templo do Senhor. Em qual vocês estão? Nessa paredes. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho, aquele que crê e for batizado será salvo. Santo, 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 santo é o Senhor. Olha para as atitudes deles. São fariseus. Jesus disse: ai de vós, fariseus. Eles imitam a Deus, como está escrito aqui no verso. Assentaremos em tronos com Ele. Imitam a Deus. No tempo de Moisés e Davi usavam linho fino. São falsos. Você conversa com eles, você sai atribulado. Eles estão malditos, mas muito malditos. Dos profetas até os profetas menores, e depois até o apóstolo Paulo, até Apocalipse. Eles estão mais muito malditos. Por isso Deus disse para Ageu: a glória é desta última casa. Mas aí, com tantas traduções modernas, nós compreendemos que agora
estamos nos últimos tempos, porque a tradução certa é a glória dessa última casa, mas está escrito a glória da segunda casa agora, de forma errônea. Não é a glória da segunda casa, é a glória desta última casa, porque depois de Ageu, Deus já viu o que viria. Deus permitiu o tempo para que Israel fosse o centro. Foi uma atração para atrair as nações. Por isso Deus prosperou Salomão. Foi milionário. As pessoas faziam presentes a Salomão. Quando ele disse, a minha casa, disse o profeta Isaías, será chamada casa de oração. Deus santo por glória para todos os povos. Isaías estava falando da palavra de Jesus. Jesus é para todos os povos. Nos templos, eles fazem acepção, porque religião pura e imaculada para Deus é visitar os aflitos e fugir da corrupção do mundo. Nos templos, eles fazem separação. Aqui é roupa tal, aqui é desse jeito. Mas Jesus não, Jesus é para todos os povos. Nos templos das sinagogas, são julgamentos, mais julgamentos. E olha o quanto Jesus maldiz eles na Bíblia. Eles não acabam, eles não conseguem vencer o sistema, entram para a igreja de paredes, a qual está exposta, e não conseguem vencer o sistema, porque o sistema é do anticristo. Os templos de paredes malditos estão submetidos ao anticristo, usam a Bíblia, se assentam como Deus, mas estão malditos. Por isso arrependei-vos das suas más ações, fariseus hipócritas, doutores da lei. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é minha luz, minha salvação. A quem eu temerei? Sai deles, povo meu. Acautelai-vos dos fariseus e dos escribas. Jesus disse para eles, para onde eu vou, vocês não podem ir. São fariseus, estão preocupados com o negócio deles. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Eles ficam como alvo fácil do anticristo, mas os de Cristo, eles se movimentam, eles vão por todo o mundo evangelizando, pregando o evangelho. Paulo, o templo móvel. Vai lá ver eles, tudo compacto, com Satanás. Apocalipse fala de templos construídos por mãos. 5, a maioria malditos.
Jesus dá chance de arrependimento para todos os povos. Por isso Jesus disse para eles, porque não conseguiram resistir na fé. Começaram a falar de Jesus, se converteram, abriram uma igreja de pulmões, mas o sistema já não oravam mais, já não obedeciam mais a palavra, porque o sistema estava corrompendo eles. Santo, santo, santo é o Senhor. Sai deles. Eles te obrigarão a fechar com outros deuses. Por isso você tem tanta luta lá, acaba o culto, se é que pode chamar de culto, acaba lá e você vem para sua casa, não pode conversar com ninguém. E você fala, mas eu sinto que o mal desfaz lá. O que é? Jesus. É o nome de Jesus. É por amor do nome dele. Senhor, Senhor. Nem todo mundo que diz Senhor, não todo mundo que dizia Senhor. É todo mundo que diz Senhor, Senhor. Ou seja, Jesus escreveu aquilo lá porque já sabia. Porque já sabia que eles eram hipócritas e era por amor do nome dele. Porque ele disse, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Honra o coração da longe. Exército inumerável. Não peleja só contra o Cristo e seu exército, mas peleja também contra os homens. A nossa luta aqui, servo nosso Jesus Cristo, não é contra a carne e contra o sangue, é contra principados e potestades. Deus santo de poder e glória. Jesus é fiel. Aleluia. Se eles têm tanta confiança assim que Deus está com eles, por que se preocupam? Nós que estamos em Jesus, você acha que eu estou preocupado com o que estão pregando contra mim? Com o que estão fazendo, blasfemando? Não importa, mas o Evangelho está sendo pregado. Sinagogas de Satanás. Se Deus estivesse com eles, eles não estariam preocupados com o que estão pregando.
Então, o nome do Senhor, por amor do meu nome. Senhor, Senhor. Jesus já sabia que eles viriam com essa justificativa e escreveu isso. Senhor, Senhor. Muitos dizem Senhor, Senhor. É por amor do nome dele. Profetizamos em teu nome, fizemos maravilhas em teu nome. Não eram pessoas que desviaram e saíram da igreja. Eram pessoas que estavam exercendo o ofício. Estavam expulsando demônios, profetizando, fazendo sinais e maravilhas. Mas não estavam com Jesus. Porque dom não salva. Quem crê da glória a Deus? Jesus é fiel. Ele é placher ramande comanagai surianda labas. Ele é placher ramande comanagai. Deus santo e poder e glória. Então, acima de dizer o Senhor, sai deles, povo meu. Fugi de Jerusalém para a salvação vossa. Porque Cristo é o tabernáculo bem maior e mais perfeito. Céu e terra passarão, mas as palavras de Deus não vão te passar. Se céu e terra passarão, e a palavra permanece, isso aqui passa. Mas a palavra permanece. Onde tem a palavra ensinada com verdade, e não como charlatanismo, Jesus está. Eles são charlatões da fé. Assumem outros deuses e fazem você perder a sua salvação, enriquecem, não que os apóstolos não enriqueceram, não prosperaram, mas da forma certa, sem enganar, sem charlatanismo. São prostitutos, são opressores, estão malditos. Desde a glória desta última casa, como está escrito em Ageu, a partir dali eles começam a ser malditos. Desde os profetas até Apocalipse. E Deus Jesus vai tirando eles dos costumes judaicos. Eu só vejo o templo construído de mãos bendito na época de Ageu. Não Ageu. Mataram os profetas. Mataram Jesus, o rei. Mataram o próprio Deus. E você quer que eles fiquem benditos. Porque estão como alvo da serpente. Por isso Cristo disse: sede simples e prudentes. Porque o anticristo já está sentado lá. As sinagogas de paredes não são de Jesus. São do anticristo. Essa é uma realidade que muitos já sabiam, mas tinham medo de pregar. Eu orei a Deus: Senhor, se for de Deus, testifica novamente Tessalonicenses. Fechei a Bíblia, abri aleatoriamente Tessalonicenses. A mesma passagem.
A obra de Jesus é essa. Que vai, o evangelho vem circular. O evangelho deve circular. Eles estavam em casas, nós conhecemos como células. Saúdo a igreja na casa de Áquila e Priscila. Nós saudamos também a Ninfa e a igreja em sua casa. Paulo pregou 2 anos na sua própria casa. Se agregavam, reuniam como igreja. É diferente do que esses templos malditos. Eles acham que quem não está no meio deles não estão fazendo a obra. Agora, o dízimo e a oferta, você tem que vigiar. Porque em 2 Coríntios, capítulo 9, Paulo diz sobre a administração dos santos e dos ministros de Deus que são viajantes, fazendo a palavra